Despedida emocionada à menina Lara, vítima de violência familiar. Centenas de pessoas marcaram presença nas cerimónias fúnebres em homenagem à menina de 8 anos, que faleceu devido à agressão da madrasta. Pedro Sampaio encanta público no Rock in Rio Lisboa com DJ set inovador. No Rock in Rio Lisboa, Pedro Sampaio subiu ao palco principal e cativou uma enorme audiência com uma performance vibrante, cheia de sucessos próprios e de outros artistas. A mistura inusitada de estilos, como a fusão de Daft Punk com batida funk, surpreendeu os presentes e elevou a energia do evento. Não perca as novidades e inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado. Benfica conquista título nacional de hóquei em patins ao vencer o Sporting. O Benfica, conhecido como as Águias, voltou a ser campeão nacional de hóquei em patins, após uma vitória sobre o Sporting. Este é o primeiro título desde 2023. Bugalho critica PS e Chega e pede vitória em 2029 durante discurso interrompido. O eurodeputado Bugalho fez duras críticas ao PS e ao Chega durante uma intervenção em que defendeu a moção apresentada pelos eurodeputados, sendo interrompido por Albuquerque, que afirmou: "Aqui não há estrelas." Montenegro inicia congresso do PSD em Anadia. Após a rejeição da reforma laboral, o PSD reúne-se em Anadia para um congresso de 2 dias, com discurso de abertura de Montenegro. Luís Neves fala sobre plano de ataque a Montenegro e reconhece falha da PJ. Durante o congresso do PSD, Luís Neves, embora não militante, abordou a estratégia contra Montenegro e admitiu erros da Polícia Judiciária. Reflexão sobre o acesso à natureza em Portugal. Diana Feliciano compartilha sua visão sobre os direitos de acesso ao espaço rural em Portugal. Centenas protestam em Lisboa contra a sentença do polícia que matou Odair Muniz. A manifestação destacou racismo estrutural, presente na Justiça. O deputado do Bloco, Fabián Figueiredo, afirmou que o diretor nacional da PSP deve deixar o cargo se a sentença for mantida. Miguel Pinto Luz, PSD não irá recuar. O ministro das Infraestruturas afirma que o governo manterá sua postura em relação à oposição, rejeitando a ideia de um pântano. Francesco Bagnaia conquista corrida sprint enquanto Bezzecchi sofre queda. O piloto italiano da Ducati, Francesco Bagnaia, triunfou na corrida sprint do Grande Prémio da República Checa, enquanto o atual líder do Mundial, Marco Bezzecchi, foi forçado a abandonar a prova após uma queda. Benfica conquista o título com 2 golos de João Rodrigues. João Rodrigues abriu o marcador no último minuto da primeira parte e voltou a marcar na segunda metade, celebrando assim a vitória do Benfica no campeonato. Montenegro descarta crise política após rejeição do pacote laboral. O presidente do PSD minimiza preocupações sobre o futuro político e critica Ventura e Carneiro por suas posições. Sónia Trópicos, a DJ portuguesa que brilha no festival Sonar com Baby Drama. Nascida no dia da Revolução dos Cravos e criada na margem sul do Tejo, Sónia Trópicos lançou o EP Baby Drama em março e se apresenta no Sonar, em Barcelona, neste sábado. A artista é a protagonista da semana na rubrica da Blitz sobre talentos emergentes. Não perca a oportunidade de acompanhar o seu percurso e inscreva-se no canal para receber mais novidades. Bolívia declara estado de emergência após acordo com a Central Operária. A decisão foi tomada após negociações com a COB para encerrar protestos de 50 dias. Futebolista falece em campo durante partida em Nelas. Vítor Pereira, jogador da equipa de veteranos da União Desportiva Lurvanense, de Penacova, morreu em campo. Ministra atribui aumento de pessoas sem médico à imigração. Ana Paula Martins fez esta afirmação durante o congresso do PSD, realizado em Anadia, no último sábado. Centenas protestam em Lisboa contra a sentença de polícia que matou Odair Muniz. Uma manifestação organizada pelo movimento Vida Justa reuniu centenas de pessoas na Baixa de Lisboa, em protesto contra a decisão judicial relacionada com a morte de Odair Muniz.
Irão fecha o estreito em resposta aos ataques de Israel. O Irão declarou que tomará novas medidas caso Israel não interrompa os ataques no sul do Líbano. O jornal também analisa as reações ao chumbo do novo pacote laboral do governo. Esposa do primeiro-ministro espanhol enfrenta julgamento por corrupção. Begonha Gomes será julgada por tráfico de influência, corrupção e desvio de fundos públicos, com restrições de viagem impostas pelo tribunal. Não perca as atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Florian Grillit, internacional austríaco, sai do Sporting de Braga. O Sporting de Braga anunciou que o médio Florian Grillit optou por encerrar a sua ligação ao clube, conforme estipulado contratualmente. O clube minhoto informou que a decisão foi tomada de acordo com as condições previamente acordadas entre as partes. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Montenegro defende governo sem distrações e destaca coragem e ambição. O primeiro-ministro criticou a oposição durante o 43, o congresso do PSD, realizado em Anadia, Aveiro, neste sábado. Bolívia declara estado de emergência devido a bloqueios. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, anunciou a imposição do estado de emergência no país, visando acabar com os bloqueios e mobilizações que se arrastam há 50 dias. Esta medida extraordinária foi tomada para garantir a normalidade e a segurança da população. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. MUNDIAL 2026. Portugal prepara-se para enfrentar o Uzbequistão. No dia 10 do MUNDIAL 2026, destacam-se 4 partidas, começando com Países Baixos contra Suécia e seguindo com a Alemanha. Acompanhe ao vivo. Nobel da Economia propõe imposto sobre os ricos para reduzir desigualdades. Abhijit Banerjee, Prémio Nobel da Economia de 2019, defende a tributação dos mais ricos em entrevista à Lusa, visando a redução da desigualdade e a criação de mais espaço orçamental para ações contra a pobreza. Espanha indemniza a vítima de um dos maiores erros judiciais da sua democracia. Ahmed Toumoui, detido em 1991, passou 15 anos na prisão devido a um erro judicial reconhecido pelo Tribunal Supremo, cuja condenação foi proferida pela atual Ministra da Justiça, Margarita Robles. Colômbia decide novo presidente entre candidatos opostos em clima de polarização. Neste domingo, cerca de 40 milhões de colombianos vão às urnas escolher entre um candidato de extrema-direita, que defende a redução do Estado, e um de esquerda, que propõe a ampliação dos direitos sociais. Um investigador observa que o centro desapareceu, foi completamente esmagado. PCP comemora a rejeição do pacote laboral como vitória dos trabalhadores. Paulo Raimundo afirmou que a rejeição do pacote laboral representa uma significativa conquista para os trabalhadores. O líder do PCP elogiou a CGTP e criticou o Chega, referindo-o como o Partido das Cambalhotas, incluindo-o entre os derrotados nesta votação. BI critica Luís Carrilho por apoio à agente que matou Odair Muniz. Fabián Figueiredo, líder parlamentar do BE, afirma que o diretor nacional da PSP não deve permanecer no cargo após manifestar solidariedade ao agente envolvido na morte de Odair Muniz. Hugo Soares acredita na aprovação do Orçamento do Estado. Hugo Soares descarta histeria em torno da crise política que considera invisível e confia na viabilização do próximo Orçamento do Estado. Medidas laborais não avançam em Portugal. As propostas sobre flexibilização de despedimentos, contratação a prazo, organização do trabalho e limites ao uso da inteligência artificial na gestão de pessoas não seguem em frente. Ministra da Saúde atribui percepção de insucesso a redes de imigração. Ana Paula Martins afirma que o SNS está a aumentar a sua capacidade de resposta, mesmo face à crescente pressão demográfica. Leitão Amaro, PS é mais imobilista sob José Luís Carneiro. Em entrevista ao Observador, o ministro da Presidência afirma que o PS atual é mais conservador que o de Pedro Nuno Santos e assegura que não há crise política em vista.
Cuba classifica bloqueio dos Estados Unidos da América como quase militar. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Bruno Rodrigues, afirmou que o bloqueio imposto pelos Estados Unidos ao país é comparável a uma ação militar. Segundo Rodrigues, essa medida tem causado sérios danos à economia cubana e afeta diretamente a vida dos cidadãos. O governo cubano continua a denunciar as consequências desse bloqueio, que considera uma violação dos direitos humanos e um obstáculo ao desenvolvimento do país. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Festi 2026, uma seleção competitiva intrigante com destaque para Cartas Amarelas. O Festival de Espinho, conhecido pelo seu foco na indústria cinematográfica, inicia com Cartas Amarelas, premiado com o Urso de Ouro em Berlim, e apresenta uma seleção competitiva envolvente. Gonçalo Ramos fala sobre lesão após férias. Pensei, será que vou voltar a andar? Gonçalo Ramos, um dos jovens talentos da seleção, revela os desafios enfrentados antes do sucesso no futebol, incluindo uma lesão que o afastou por 3 meses logo após as férias. Paulo Rangel defende postura do governo na reforma laboral. O ministro dos Negócios Estrangeiros elogia a atuação da ministra e do governo nas negociações da reforma laboral, enquanto critica o PS por seu radicalismo cândido. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Homem desaparece na barragem de Pego do Altar, em Alcácer do Sal. Um homem está desaparecido na barragem de Pego do Altar, localizada no concelho de Alcácer do Sal. José Luís Carneiro classifica de ridículas insinuações sobre coligação com o Chega. O líder do PS critica as sugestões de uma aliança entre a AD e o Chega, referindo um processo de namoro na reforma laboral. Governo pode ser mais claro sobre obstáculos da oposição. Em entrevista ao Observador, Pinto Luz afirma que o pacote laboral é uma reforma que foi comprometida para aumentar seu impacto. José Luís Carneiro classifica de ridículas insinuações sobre coligação com Chega. O líder do PS, José Luís Carneiro, descreveu como ridículas as insinuações sobre uma possível coligação com o Chega, referindo-se a um processo de namoro que quase que foi casamento entre a AD e o Chega, no contexto da reforma laboral. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Castro Almeida elogia Costa por não ceder ao Chega sobre reforma. O ministro da Economia e da Coesão Territorial destaca a postura do primeiro-ministro em não aceitar a proposta do Chega para reduzir a idade da reforma, afirmando que o partido de Ventura não é digno de confiança. Irão fecha Estreito de Hormuz em resposta a ataques de Israel no Líbano. O exército iraniano anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz como retaliação a ataques israelitas no sul do Líbano, alegando violação de acordo com os Estados Unidos. Clara Ouzon e o legado dos anos de chumbo da ETA. Clara Ouzon apresenta um romance que mistura realidade e ficção, retratando o País Basco dos anos 80. Onda de calor em Portugal. DGS ativa nível 1 de contingência com temperaturas até 45 graus Celsius. Uma intensa onda de calor afeta a Europa, com Portugal a registrar um aumento significativo das temperaturas, especialmente entre 22 e 26 de junho. França e Espanha enfrentam uma situação crítica. Turquia, a grande desilusão do Mundial. Considerada um favorito secreto por muitos, a seleção turca sofreu 2 derrotas em 2 jogos, sem marcar nenhum golo, o que selou o destino da equipa liderada por Vicenzo Montella. Não perca as novidades, inscreva-se no canal e ative as notificações.